Amigos, festas, bebidas. O ar inocente das baladas foi o cenário onde tudo começou. Franklin descobriu os efeitos da maconha aos 16 anos de idade, a primeira droga que experimentou. Foi o meu caso, onde iniciei primeiramente com as drogas lícitas, que era o álcool, dentro da minha própria casa. Depois vinha a conhecer a maconha. A maconha em si, ela me trouxe realmente muito prazer. Porém, esses prazeres, prazeres momentâneos, onde foram me causando também alguns interesses maiores. Foram várias tentativas para deixar o vício, sem resultados positivos. Foi quando eu tomei a decisão, juntamente com alguns familiares também, que por si próprio, eles tomaram alguma informação, através de alguma informação, através de uma reportagem que eles viram, e viram que eles podiam estar lutando, que eles podiam estar me ajudando. Mas foi uma decisão difícil, porque ali eu teria que tirar aquilo que me trazia prazer, aquilo que me trazia, que em si estava me trazendo algum certo benefício, e eu teria que realmente largar tudo aquilo. Assim como Franklin, milhares de pessoas no país tentam largar as drogas, experiência que em muitos casos são tidas como frustrantes. O vício traz consequências graves, como o isolamento, a perda dos amigos, familiares. A vida social se torna quase inexistente. O uso da maconha deve ser liberado no país? A pergunta divide opiniões. Se, por um lado, a droga traz algum benefício medicinal, por outro, as consequências negativas são grandes. O consumo tem crescido e fugido do controle das autoridades. Hoje, até o final do dia, mais de 1 milhão de brasileiros terão consumido a droga. Pelo mundo, várias manifestações vêm surgindo. No Brasil, em maio, a cidade de São Paulo foi tomada por manifestantes a favor da liberação. A Marcha da Maconha teve aprovação no Supremo Tribunal Federal. Com cartazes e gritos de guerra, a população pediu o direito de usar o produto de forma livre. Alguns dos argumentos para a legalidade da maconha é de que o produto é natural e pode ser substituído por remédios de tarja preta, como calmantes, por exemplo. Várias teses mostram que a droga é prejudicial à saúde, oferece desgaste da função cerebral e pode levar à morte. Esse psicanalista afirma que o problema é cultural e, infelizmente, não descarta a possibilidade de liberação da droga. A maconha ela tem uma certa história no país, no Brasil. No início do século XX, a maconha era vendida livremente nas farmácias. Então existe uma certa cultura de se fumar maconha no país já desde algum tempo. Você não vê isso com outras drogas, mas com a maconha ela traz essa história, não é? Então ela já foi vendida livremente nas farmácias. Existem vários motivos para as pessoas usarem as drogas, e em específico aqui a maconha. Curiosidade, influência de amigos, não é? Eu sempre costumo distinguir também a diferença de você usar como finalidade como meio para. Então muitas vezes as drogas, a maconha também, ela é usada como um transporte, um veículo, para a pessoa se soltar, para a pessoa se comunicar, para a pessoa poder, digamos, ter mais disponibilidade. Enfim, a substância ela é sempre usada com uma certa finalidade ou como meio para se atingir uma certa finalidade. O assunto é muito sério, eu queria aproveitar aqui, ler um trechinho de uma matéria que foi capa da Veja, falando sobre os malefícios da maconha, como a gente estava falando aqui fora do ar, antigamente falava que, aliás, antigamente não, hoje em dia o pessoal fala que a maconha é só um matinho, um matinho que não tem problema. Então eu vou ler o que a matéria, um trecho da matéria sobre os malefícios da maconha, que foi colocada na Veja, acho que semana passada ou essa semana, não tenho certeza. Diz assim: a razão básica pela qual a maconha agride com agudeza o cérebro tem raiz na evolução da espécie humana. Nem o álcool, nem a nicotina do tabaco, nem a cocaína, a heroína ou o crack
Nenhuma outra droga encontra tantos receptores compostos naturalmente, tantos receptores prontos para interagir com ela no cérebro como a cannabis. Ela imita a ação dos compostos naturalmente fabricados pelo organismo, os endocannabinoides. Essas substâncias são imprescindíveis na comunicação entre os neurônios, as sinapses. A maconha interfere caoticamente nas sinapses, levando ao comprometimento das funções cerebrais. O mais assustador, dada a fama de inofensiva da maconha, é o fato de que, interrompido o seu uso, o dano às sinapses permanece muito mais tempo. Em muitos casos, parece sempre, sobretudo quando o consumo crônico começa na adolescência. Em contraste, os efeitos diretos do álcool e da cocaína sobre o cérebro se dissipam poucos dias depois de interrompido o consumo. Uma matéria muito interessante, né? E o pastor Wellington está aqui, é especialista, né, na dependência química, porque é um homem que hoje faz parte do Conselho Estadual, Nacional, né, Antidroga, e tem muita informação a respeito. Quer dizer, esse papo de que vamos legalizar a maconha, até ex-presidente fazendo campanha em favor da legalização, a descriminalização da maconha, chega a ser uma afronta à inteligência humana, não chega? Na verdade, o que acontece? Eu acho que essa matéria que veio nesses últimos 15 dias veio só dar um desenho de que os especialistas já vêm falando há anos. Ninguém começa no crack. A maioria das pessoas tem a porta de entrada ou no álcool, no cigarro ou na maconha. Ninguém se torna dependente do crack. Vou experimentar o crack. Isso aí é um mito, né? E quando a gente começa a perceber que as psicoses que vêm vindo nesses adolescentes, ou seja, nos adultos e nos adultos jovens, por uso da questão de curiosidade da maconha, traz alguns comportamentos, traz algumas coisas que só quem desconhece é que vai para uma rua levantar uma placa, ou só quem não tem um problema na família, por a questão da dependência química, que vai para uma rua pedir para uma legalização, e talvez até o STF, o juiz, na verdade, o ministro lá, de ter um desconhecimento que a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, ou seja, a gente percebe que o nosso povo, ele cada dia mais cedo, por falta de desinformação, né? Eu acho que todo mundo que for legalizar alguma coisa tem que entender a fundo os dois lados. E realmente as psicoses que a dependência química traz, as doenças e as comorbidades psiquiátricas que traz por um uso de maconha, ou seja, já muito cedo, no desenvolvimento da adolescência, da criança e do adulto jovem, é muito problema. E essa falta de informação leva a certos pais até dizer assim, eu prefiro que o meu filho use a maconha do que ele use o crack, porque a maconha é uma plantinha e tal, não tem problema nenhum. Mas segundo a pesquisa, né, a maconha é tão mais séria do que qualquer outra droga, né? É muito mais séria do que outra droga. Por exemplo, eu me lembro que hoje as pessoas estão usando a maconha andando pela rua, passando aqui, indo para casa, poucos dias, passa 2 caras perto de mim de dia, com cigarro de maconha, soltando aquele fumação, né? E a gente que conviveu no meio muitos anos, eu particularmente, graças a Deus, nunca utilizei maconha, droga nenhuma, graças a Deus, né? Mas a gente conviveu no ambiente onde as pessoas usavam, então a gente sabe o cheiro da maconha como é que é. Então, por exemplo, na rua, nas faculdades, por exemplo, nas universidades, as pessoas estão usando muita maconha assim, em público, né? A época que, na verdade, você até brincou no último bloco, na questão do maconheiro. É que você foi maconheiro. Na verdade, quando a gente via esse nome, não, aquele fulano de tal era maconheiro, isso há 30 anos atrás, você corria quilômetros. Hoje, na verdade, se você fechar o shopping, na verdade, você dá uma geral ali, você vai ver quantas pessoas estão, assim, por criatividade, estão utilizando em alguns locais. Então, a gente percebe, primeiro, se banalizou. Segundo, é um problema de saúde pública. E eu acho que, na verdade, tem uma questão muito grave que o governo ele não está preparado para nem as ações de tratamento, nem as ações de repressão. Apesar de que a Polícia de Minas ela faz uma repressão qualificada, a gente acompanha e vê os dados, mas a gente vê que tem um problema de saúde pública hoje grave,
que é a desinformação. A desinformação realmente deve ser o maior problema, porque a maconha é um dos principais lobbies hoje junto ao Congresso Nacional, né? As pessoas estão batalhando, querendo de todos os jeitos. Agora, é muita ignorância realmente de fato, né? Porque você vai autorizar uma coisa, por exemplo, para mim já tinha que cancelar a autorização que foi dada para o cigarro e para o álcool. Mas essa coisa, não, nós somos livres. Quer dizer, se abre uma porta dessa para a maconha, por exemplo, né? Daqui a pouco estão abrindo porta, igual lá na Holanda, né? Daqui a pouco estão vendendo droga na farmácia, né? O jovem vai poder ir lá, porque na Holanda é assim. Haja vista, né, que todo o país que trabalhou pela descriminalização da droga, ou seja, da liberação da droga, hoje repensa que viu que errou. Portugal, Holanda, hoje, na verdade, a gente já sabe que a consequência, ou seja, e eu vejo que em um momento o Brasil vai ter que trabalhar essa questão, eu vejo. Mas quando nós estivermos preparados, com a saúde bacana, a rede toda funcionando e você ter todo o serviço para tratar a dependência química, que quando você fala de descriminalizar a maconha, o que a gente acontece? Ou seja, você imagina que nós estamos aqui agora, se descriminalizar, automaticamente, então vou acender um baseado e vou fumar aqui. Então, ou seja, ou aqui nesse ambiente fechado não, mas lá fora, ou dentro do ônibus, ou um piloto de avião, antes ou seja, se o Fernando Henrique levanta essa bandeira da descriminalização, né? Aliás, ele levantou, né? Ele levantou. Eu queria muito, na verdade, conversar com ele e falar assim, então já que o senhor é a favor, vamos fazer algo. O senhor já usou? Não, porque eu já. E dá uma onda, o problema não é o uso da droga, o problema é a consequência do uso da droga que traz as consequências. Eu até queria pegar esse ponto que o senhor, pastor, para o senhor começar a falar exatamente o que é a maconha, desvendar a maconha. Porque tem a maconha, o cigarrinho bonitinho, todo mundo fuma e fica dando risada, e tem o por trás disso, que é o que o senhor trabalha. Que são famílias destruídas, são pessoas que não conseguem largar vícios, são pessoas que se entregam completamente. A época que eu usei maconha, isso há 30 anos atrás, para você ter uma ideia, o THC, né, o tetrahidrocannabinol, era 2%. Hoje as maconhas de laboratório é 20%. Então eu acho que eu não daria conta nem de fumar um hoje. Só para você ter uma ideia como que vai vir na questão da tecnologia. Né? A mesma coisa do cigarro. Quando eu fiz uso de cigarro, e eu já fumei muito, eu fumava 4 maços de cigarro. Todo mundo começa com o primeiro cigarro. Claro. E muitas das vezes você vai por quê? A pressão do grupo. Né? Então, muitas das vezes, as famílias têm essa questão de não discutir, tem a questão de negar. A família aceita que a pessoa fuma, a família aceita que o cara toma uma cervejinha, e hoje também já aceita fumar um baseado, gente. Fumar um baseado. Ah, mas, você pode fumar até um baseado, mas não usa crack não, porque crack te mata, meu filho. Ou seja, e aí não discute que o cigarro mata, que o álcool mata e que a maconha mata também. E as consequências que a gente vê hoje nos locais de tratamento, porque os governos hoje que estão se preparando para criar uma rede para tratar a questão da dependência química, haja vista pela epidemia do crack que a gente vive, não só em Minas, em todas as cidades. Eu, outro dia, fazendo uma palestra com a mesa com um estudioso, ele falava o seguinte, no Nordeste falta água, mas o crack e a maconha já chegou em tudo quanto é lugar. Então, ou seja, em Minas também não é diferente. Então, cidade de 2.000, 1.000, ou seja, de 3.000, de 5.000 habitantes, todos já têm. Então, a gente sabe que a saúde, ela não está preparada para trabalhar essas intercorrências que vêm vindo hoje. Por exemplo, as mães que estão usuárias de crack, né? Ou seja, existe pesquisa antigamente, raramente uma mulher procurava um tratamento. Hoje a gente vê que as mulheres estão muito, e os filhos de dependente químico hoje que estão abandonados em creche. Então são várias coisas que acho que precisa desmistificar e tirar essa cortina para a gente poder trabalhar essa questão. Vamos liberar, né? Então é muito fácil, vamos liberar. Não é simples assim, né?